Glória a Deus pela sua vida, pastora. Amém. Você, Obrigada. você tem uma atmosfera de cura, né? E nós vamos trazer essa palavra hoje tão intensa para as nossas vidas, ainda nesse tempo que a gente está vivendo, né? Vamos tentar Cura falar em das 30 doenças, minutos. cura das doenças psicossomáticas, né? Isso. Amém. Vamos abrir aqui orando, vamos falar com Deus nesse momento, Amém. amém? Vocês que estão aí, Amém. convide aí as pessoas, chamem as pessoas para Isso, receber de gente. Deus. Manda, aperta nessa bandeirinha, gente, e manda para quem vocês quiserem. O aviãozinho aí, né, Esse pastora? aviãozinho, isso. Amém. Enquanto isso, vamos Vai orar. gravar, né, pastora? Vamos sim, pastora, vamos sim. Ótimo. Que aí a gente avisa os amigos. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos, através desta live, Deus, expressar sobre a vida de cada um dessas pessoas as palavras que curam, palavras que edificam, palavras que transformam, porque as tuas palavras, Deus, estão em nós. Espírito Santo de Deus, direciona as nossas vidas. Fala conosco, Deus. Fala através da pastora Raquel de uma forma especial. Eu quero receber. E aqueles que estão entrando também querem receber do Senhor. Usa a tua serva, que tem sido essa conferencista, que tem ido a tantos lugares, levar cura para tantas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Você pediu falar sobre cura e a gente teve essa ideia de falar cura nas várias áreas da nossa vida, né? Sim. Então, a palavra psicomática, que foi a palavra que a gente escolheu, que engloba mais, né? Então, para Psicossomática, poder isso. explicar o que é psicossomática, né? Psico Sim. significa mente, psique, e soma significa corpo. E a gente Sim. sabe que o nosso corpo tem o espírito, a alma e o físico, né? Amém. Nós somos um corpo que temos uma alma e que habitamos no espírito, né? Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Como hoje nós falamos dessas três áreas do nosso ser, então a gente usou essa palavra psicossomática. Amém. Então, antes de a gente começar, eu achei muito interessante que quando eu estava orando e construindo essa palavra de uma maneira assim, eu gosto de falar muito, eu sou muito prática. Então, eu gosto de Sim. falar de maneira bem clara para as pessoas entenderem. Então, a história na Bíblia, que eu acho que mostra esses três perfis de cura, está em Marcos. Começa no Marcos 4, lá no final, no versículo 35, e pega uma parte de Marcos 5, tá? Marcos 4, 35 e Marcos 5. Então, só para poder contar a história para vocês. Jesus, ele conta como que é o reino de Deus, né, semelhante à semente de mostarda, isso aqui, e aí ele fala para os discípulos assim, passemos para a banda de lá. Então eles entraram no barquinho e atravessaram o mar, só que no meio dessa travessia, Jesus dormiu e aconteceu uma tempestade de vento. Quem já foi em Israel sabe que a gente fala que tempestade no meio do mar, a gente acha que é trovoada e chuva. Não, é tempestade de vento. E essa tempestade, ela veio sobre aquele barco a tal ponto que eles ficaram com medo de naufragarem, porque estava entrando água no barco e o barco balançando. E eles ficaram desesperados e acordaram Jesus. Né? Fala, Mestre, você não está vendo que nós estamos perecendo? Você não está nem aí, né? Está dormindo. E eu acho interessante, assim, dentro disso que a gente está contando de cura, eu percebi, eu mostro isso como uma cura da alma. Porque Jesus, ele usou a circunstância para provocar neles um pavor interior que tinha dentro deles. Então, por exemplo, aqueles discípulos eram todos pescadores. Provavelmente eles tinham algum trauma em relação ao mar. E já aconteceu outras histórias também que eles tiveram medo quando eles viram Jesus andando, eles acharam que era fantasma, porque eles ouviam muitas coisas dentro do alto mar, na profissão deles. Então, aquelas circunstâncias provocou neles exteriorizar um medo que eles tinham em relação ao mar. Sim.
E Jesus ensina como curar esse trauma. Olha, descansa. Eu sou o dono dos céus e do mar. E aí ele dá aquela lição. Acalma-te mar, cala-te vento. E aquilo lá, eles ficaram assim, maravilhados de ver a autoridade de Jesus. Mas era mais do que só o ensino, era uma cura para eles. Eles precisavam daquela revelação para saber, para superar o trauma emocional que eles tinham durante a vida. Porque trauma, a gente sabe, é uma coisa que acontece sempre, né? Você machuca o joelho, e aí você cai sobre o joelho, você raspa o joelho. O trauma é ferida em cima da ferida. Então, isso causa uma sensibilidade em relação a esse medo de acontecer de novo. E aí, pronto, Jesus ensinou isso, curou as emoções dele, né? Porque a gente sabe que começa tudo na mente. E aí ele chega na cidade de Nazaré. Aquela história do endemoniado de Nazaré. Você lembra do Gadareno? Então, é outra situação que Jesus chega, e aí ele lidar com aquela situação, você percebe que aquele rapaz era um rapaz conhecido, ele tinha uma má fama na região, e aí provoca todo aquele constrangimento, porque os demônios pedem para ir para os porcos, né? Existem algumas pessoas que falam sobre esse caso, que pode ser também alguma coisa referente ao Império Romano, porque o Império Romano, os exércitos romanos, eles eram conhecidos como legião, e a sigla dele eram os porcos, né? Então parece que havia ali uma intercessão para que aquele império caísse por terra. Mas enfim, Jesus estava lidando com aquele menino que ele estava perdido, aterrorizando aquela terra, e devolve a família sã. A Bíblia diz, devolve ele em sã consciência, em perfeito estado, que todo mundo se maravilhou, e devolve a família. Então eu falo que aquela situação específica foi uma cura do espiritual, né? Quando a gente fala da cura espiritual, a gente separa aqui para explicar, mas a gente sabe que tudo é meio que junto, né? Ele somatiza no corpo, né? Ele começa na mente, com as suas escolhas, e acaba afetando as emoções, o espírito. Mas nesse caso, eu quero destacar uma cura espiritual desse rapaz. E aí, o que acontece depois? Ele volta para outra banda, onde ele estava, na Galileia. Sim. E quando ele chega lá, né, ele encontra aquela mulher, fluxo de sangue, na verdade ele estava no meio da multidão, e aí um rapaz chega e fala assim, olha, a filha de Jairo era um líder da sinagoga, a filha de Jairo está doente, e ele pede que você vá lá. E no caminho ele encontra uma mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos padecia aquele fluxo de sangue, e já tinha gastado tudo. E a gente sabe, a gente fala de fluxo de sangue para as mulheres que têm problemas menstruais, problemas no ovário, nas trompas, esse tipo de problema, para a gente hoje é tranquilo, existe muita cura. Mas naquela época, além de ser difícil de detectar, havia um problema a mais. Porque uma mulher, quando ela estava em menstruação, ela é tida como imunda. Então, ela tinha que se isolar de todo mundo. Então, você percebe ali um quadro de muita rejeição, que foi um problema que ela teve físico, que afetou o emocional. E Jesus cura aquela mulher. Depois vai a caminho lá de Jairo, que aí tem outro tipo de cura, que é a ressurreição da filha de Jairo, né? Então, a gente percebe nesse quadro vários tipos de libertação. A libertação emocional, a libertação espiritual, e agora, tanto essa mulher do fluxo de sangue, quanto a filha de Jairo, uma libertação física. Então,
para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, agora nós vamos então destrinchar isso daí, né? Vamos falar então primeiro das doenças. Para quem Deixa eu está achar aqui. entrando, né, pastora, que não te conhece, você tem um Isso. trabalho Oi, lindo aí gente. de cura em Gente, eu sou esposa do Curitiba. pastor Cote, a gente tem um curso da IFOL, eu tenho curso específico para mulheres, né, que é arqueira, né, É uma que acontece conferência, todo Arqueiras? Eu queria setembro. te perguntar. É uma conferência que você faz É, todo ano? é um seminário de final de semana. Que bênção. Quero participar, viu? Vai, vamos lá. Então, vamos falar primeiro das doenças. Deixa eu só ver se esse daqui mesmo começa por aqui. Isso. Doenças físicas. A doença física, ela pode ser de causas naturais, né? Porque, assim, a gente tem que esclarecer muito, porque senão as pessoas acham que todas as doenças físicas são espirituais. Nem sempre, tá? Existem doenças físicas que são de causas naturais, como resposta do nosso corpo, por exemplo, para criar imunidade. Você sabe que cada gripe que você tem, ela não é a mesma que você teve anteriormente. Cada gripe é um tipo de gripe que o seu corpo cria uma imunidade e se torna mais forte, né? Ou resultado também, quando você tem uma doença física, resultado de escolhas erradas na saúde, por exemplo, não comer certo, de não fazer exercício, né? Comer muito doce, por exemplo, pode gerar um tipo de diabetes. Sim. Comer muita gordura pode gerar colesterol alto, que gera um problema sério do coração. Beber Temos muito responsabilidade, né, pastora, com o nosso é corpo, né? responsabilidade pessoal. Né? A gente fala assim, o nutricionista, eles falam assim, que a gente come qualquer coisa até 30, 35 anos e a gente não sente esse peso. E a gente acha, que bobagem, eu nunca adoeci, eu nunca tive problema. Só que o problema de saúde, ele é acumulativo. Se você não come bem aos 25 anos até os 40, aos 50 você vai seu corpo vai começar a sofrer as consequências desses créditos de mal administração do seu corpo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, beber muito, por exemplo, rende problemas no fígado, que pode gerar cirrose. Ou, às vezes, o problema físico é apenas para dar glória a Deus, né? A gente vê, por exemplo, eu falo que a maioria dos problemas, dos milagres, por exemplo, não todos, mas a maioria dos milagres, ela tem dois propósitos. Ou ela gera salvação na vida da pessoa, porque ela se torna um sinal. Por exemplo, você tem uma pessoa na sua família que tem problema gravíssimo de câncer, e aí você levanta um grupo de intercessão e você começa a orar para essa pessoa, ela é curada, isso é um sinal do poder de Deus, ela acaba convertendo. E o outro propósito, o outro motivo é um propósito, que às vezes a pessoa ela vive o evangelho, mas ela não encontra o seu propósito, até que ela tem um milagre. E quando ela tem um milagre, ela entende que aquele milagre, ela se torna um testemunho e um propósito na vida da pessoa, tá? Amém. A esterilidade é um dos exemplos, por exemplo, para a glória de Deus, né? A gente vê, por exemplo, na Bíblia, vários casos de mulheres estéreis que foram curadas, né? Uma vez eu estava orando sobre isso, eu falei, Deus, mas por que as maiores matriarcas, né, da Bíblia é mulheres estéreis, né? Sara, Rebeca não conta que era estéril, mas fala que o marido orou e ela engravidou. Raquel, quer dizer, tem vários casos, Ana, vários casos de esterilidade. E eu perguntei, Deus, por que essas mulheres tão especiais tinham problema de esterilidade? E aí Deus me falou, porque eu não queria que elas tivessem filho para elas, eu queria que elas tivessem filho para mim.
Glória a Deus, que lindo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem problema de esterilidade, gente, Deus, se você está me ouvindo, se tem problema de esterilidade, na hora que acabar esse live nós vamos orar. Deus cura a esterilidade, mas Ele quer que você tenha um propósito de que aquele filho gerado na sua barriga vai ser para a honra e glória de Deus, como foi Samuel. Amém. Como foram todos os filhos dessas mulheres. Elas foram respostas, não só para elas, foram respostas para as nações, para a história, né? Então, que lindo, pastora, que lindo, estou impactada. Isso é um bom motivo, não é? Lindo. Se você sabe que você tem um problema, Deus te cura para um propósito maior, então você é uma pessoa premiada. Se você tem esse tipo de problema, Deus te cura, né? É verdade. A glória de Deus se manifesta naquela vida, né? Exatamente. Então, algumas doenças, elas são curadas apenas com a reeducação alimentar. Cortar açúcar, excesso de gordura, obesidade, fazer exercício. Mas tem doenças que manifestam no físico que são provenientes das emoções. Por exemplo, tem uma história de uma pastora que ela veio fazer FOL e eu fiz a libertação dela. E ela era muito gorda e ela não conseguia emagrecer. A gente não estava lidando com a obesidade, porque a gente sabe que o negócio de obesidade tem várias histórias, né? Eu lembro de uma amiga minha, por exemplo, que ela lembrou que ela começou a comer muito como um falso conforto quando o pai dela saiu de casa. E ela nunca tinha perdoado o pai dela. Então, no dia que ela perdoou o pai dela, ela começou a emagrecer sem fazer força. Gente, existe educação alimentar, tá? Mas tem coisas que, se o fundo for emocional e se você não tratar, não adianta você fazer educação alimentar, tá? Então, tem uma pastora que eu peguei que ela tinha problemas de obesidade, a gente estava tratando das feridas emocionais dela. E o problema dela maior era o casamento. Então, ela estava falando que ela estava com problema de casamento com o marido, que não entendia ela, não andava com ela, que era passivo, tal. E aí, de repente, ela falou que ela lembrou que quando ele falou isso, né? Que quando ela estava entrando no altar, ela já era gordinha, quando estava entrando no altar, ele estava esperando ela, olhou para ela e falou assim: eu falei que eu nunca queria casar com uma mulher gorda. E ele falou isso para ela. Então, o início do casamento já começou com trauma. Isso, por mais que a pessoa fizesse um esforço, havia um trauma emocional. Porque ele não aceitava o corpo dela. E a gente sabe, gente, casamento, ela não funciona com amor condicional. Eu não tenho que emagrecer para a pessoa me amar. Eu tenho que ser para mim, eu tenho que me amar. Não precisa ter condição. Se você coloca condição, então o amor acaba. Sim. Então foi interessante. A partir disso, então, ela perdoou ele, eles se reconciliaram, e aí ela começou a emagrecer. Interessante, né? Bispa Dice está aí na nossa live. Sim, seja muito bem-vinda, Bispa Dice. Linda! Adoro ela. Eu não perco modeladas. Modeladas é algo que não dá para perder. Não, gente, não perde não. Dia 27 de junho, vocês entram lá na inscrição, faz a inscrição, porque vai todo mundo crescer. Que essa mulher é como ela diz, aquela atmosfera é algo sobrenatural. E eu tenho recebido muito de Deus, Bispa Dice, através da sua vida, do seu ministério, né, pastor? Aliás, através da vida de vocês, você mulheres. tem abençoado o Brasil. Glória a Deus, é verdade. Nós vamos falar sobre as doenças emocionais. Ela tem manifestado uma cura para as mulheres da nação, né? Tem. É emocionante falar isso. Tem. E todas as pessoas que estão debaixo dela crescem. Impressionante. É verdade. Então, nós vamos falar então agora sobre o emocional, né? Quando nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós submetendo os princípios como confiança, descanso, disciplina e até a razão, nós adoecemos, né? Então, por exemplo, a ansiedade pode gerar gastrite, né?
Isso, gente, até os médicos que não conhecem Jesus, eles sabem disso, tá? O estresse pode gerar depressão, né? Não conseguir processar os problemas, gera problema intestinal. Olha que interessante. Mágoa e falta de perdão pode gerar câncer. Você falou uma coisa aí do intestino, que usa aquele termo enfesado, né? Aquele termo enfesado tem a ver cheio de fezes. E reflete na estrutura emocional da pessoa. Enfesado significa cheio de fezes. E toda pessoa que tem problema de prisão de ventre, ela tem problema neurológico. Ela fica impaciente, ela briga com todo mundo. E é importante a pessoa procurar, às vezes, até um médico e tratar disso, porque às vezes ela é taxada como uma pessoa incompreensível, uma pessoa que é chata, e às vezes ela tem um problema emocional que precisa ser tratado, né? Então, isso é muito importante. O medo pode causar enxaqueca. Você falou sobre a gente contar exemplos de cura. Tinha uma mulher que uma vez eu atendi, que ela tinha um problema seríssimo de intestino. Então, assim, geralmente a pessoa quando procura para ser curada, ela já vai com ponto. Olha, eu tenho esse tipo de problema. Então, o problema dela é no intestino. E aí, assim, quando a gente faz libertação, a gente nunca sabe o que vai ser. A gente tem a total dependência do Espírito Santo. Por mais que a gente ore, a gente não sabe. A gente tem que puxar aquele fiozinho do novelo para saber onde que vai chegar aquele fio, para poder saber a história. Então, eu fui ouvir a história daquela pessoa e eu falei assim, peraí, o intestino está muito associado às coisas que você assimila, o que você come, e você não digere bem. E aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa na sua vida que você não digere bem? E aí ela começou a chorar e falou o seguinte, ela falou, olha, eu tenho um problema sério, eu tenho muito medo. Eu tenho um filho e ele é adotivo, só que ele não sabe disso. E o meu marido já quis contar para ele. E eu tenho muito medo que ele descubra, eu tenho medo que ele me rejeite. Então eu não consigo digerir esse medo. E aquilo lá estava prendendo o intestino dela. Então você percebe como tem algumas coisas, quando você não sabe lidar emocionalmente, ele vai refletir no seu corpo. E aí a gente pôde tratar, falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa, você não tem que ter medo. A gente teve que tratar assim, no sentido que a gente sabe, gente, olha, quem tem algum filho adotivo ou pretende adotar, a melhor forma é contar a verdade o mais rápido possível. Um filho, ele já vem de uma rejeição. Se você esconde e vai ter que contar mais cedo, mais tarde, ou ele vai ouvir de outra pessoa, você vai dificultar mais ainda esse tipo de rejeição. Se você chega já contando uma história de que ele não nasceu na barriga, mas nasceu no coração, né? Você conta como Jesus nos ensinou, tem certas coisas que a gente tem que contar em forma de parábolas, né? Jesus contava em parábolas. Então, às vezes, uma criança você tem que contar em parábolas, porque você vai preparando o coração dela, porque ela começa a entender de fato que é aquilo, né? Jesus, ele falava, eu falo em parábolas, para que ouvindo não entendam, para que vendo não enxerguem. O que ele quis dizer com aquilo? Eu vou contar uma parábola para que quando você estiver pronto, você vai entender. Seus olhos vão abrir, seus ouvidos vão abrir, né? E tem um outro caso também de uma menina que eu atendi, que ela tinha um problema sério de intestino, ela ficava 3 meses sem ir no banheiro. E para ela isso era terrível, não era só, né, que a gente está falando, não é só a dor no corpo, no físico, é o emocional, porque acaba tendo problemas de relacionamento. E aí nós fomos orar com ela para tentar ajudar, e ela lembrou que quando ela era bebê, devia ter uns 6 meses mais ou menos, ela lembra
é engraçado isso, né? Porque a gente quase não lembra da nossa infância, né? Quando a gente lembra, é porque é algo muito relevante. E ela lembrou, ela com 6 meses a 1 ano, ela num galpão, com a fralda toda suja, e um homem. E esse homem pegou ela no colo. Eu falei, olha, eu não lembro de nada, mas eu tenho uma impressão no meu espírito que eu fui abusada. Molestada, né? Porque abusada é vias de fato, mas molestada é quando a pessoa pega de modo errado, de uma intenção errada, tal. E ela lembra dessa situação, um galpão escuro e ela no colo de um senhor. Então a gente orou isso, né? Falou, então, do mesmo jeito que você não sabe de fato o que aconteceu, vamos orar por esse trauma, já que veio na sua memória. Vamos orar para que Deus te cure disso, porque a única coisa que ela tinha em relação a fezes era esse quadro. Então a gente orou pela fé, ela perdoou, tal. E a outra coisa que ela sentia, falou, minha mãe me abandonou, porque ela não estava lá. Então ela perdoou a mãe dela, né? Que tem coisas, gente, que a gente às vezes não tem fatos em si, mas a gente tem impressão. Então essa impressão é importante a gente orar. Não é que a mãe pecou, entendeu? Mas a dor ficou. Então precisa perdoar para que a dor possa ser sanada, tá? Então, e outra coisa também, a menina também que veio fazer foco, ela veio desenganada para os médicos. Ela estava com câncer no corpo inteiro. Os médicos falaram que já tinha feito tudo, já tinha feito quimioterapia e não tinha tido resultado. Falou, olha, eu tô aqui porque entre morrer e tentar mais uma vez, eu vou tentar mais uma vez. Ela fez a EFOL. E aí ela teve entendimento sobre a história dela, sobre o relacionamento dela com os pais, coisas que ela não tinha ainda resolvido, e ela resolveu, e depois ela mostrou pra gente, quando ela voltou na casa dela, na terra dela, ela mostrou pra gente o diagnóstico de que ela tinha sido curada de todos os cânceres. Glória então a Deus, é interessante isso, né? Tipo assim, o que Deus pode fazer quando você lida com as suas emoções, com as suas feridas, né? Deus tem o desejo de curar todo mundo, né? Se não cura é porque às vezes tem um propósito maior, né? Eu falo dessa cantora mesmo, que tá todo mundo, quem não conhece Jesus critica, né? Porque uma crente morreu com Covid. Gente, se ela morreu é porque ela estava preparada para o céu. Ela cumpriu o propósito. Isso é maravilhoso. Nós queremos no céu, né? Tá melhor do que nós, né? Não? Como também, tem muitas curas também, Deus é soberano na nossa vida, né, pastora? Deus é soberano, não cumpriu ainda, né? E a outra doença, a última que nós vamos falar, eu não sei quanto tempo que a gente tem. Temos mais tempo? Temos, né? Deixa eu falar como eu temos. Vinícius, me avisa aí quando estiver pronto para... É porque é a primeira vez, pastora, que eu estou mexendo... É a primeira live que eu estou fazendo. Foi estreiei com você. Tá. Então, Instagram. Então, meu filho está me ajudando aqui. Para a gente dar tempo de orar, porque geralmente é 40 minutos, né? E o espiritual, a cura espiritual. Alimentar o nosso espírito nos fortalece para suportar as adversidades da vida. Ler a Bíblia nos dá conhecimento de como devemos proceder nossa conduta. Orar fortalece nosso vínculo de confiança e fé em Deus. E relacionar com as pessoas nos aperfeiçoa, porque aprendemos uns com os outros. Quando não exercitamos esses 3 componentes, podemos fazer escolhas erradas por falta de conhecimento ou fraqueza espiritual. A gente fala aqui na IFOL, você sabe, né? A gente não atende pessoas com menos de 1 ano de convertida, não é porque ela não merece, ela merece ser salva, ela merece libertação, mas ela precisa estar forte para manter a libertação. Então a gente fala sempre isso, que a pessoa precisa se alimentar, ser discipulada, congregar,
para que ela possa suportar essa libertação e manter, né? Temos Seu odre exemplos novo, aqui. com vinho novo, né, pastora? Vinho novo. Eu lembro de uma vez que ele estava ministrando libertação e o Cote ministrou sobre aborto. E aí ele falou, né? Ele faz aquele apelo, quem fez aborto, ou quem consentiu, vem cá que a gente vai orar. E quando ele estava chamando, Deus me deu discernimento. Falei assim, mas peraí, e quem a mãe intencionou abortar? Não deu certo aborto, mas ela tentou abortar. E aí Deus me falou, olha, os primeiros profetas na vida de uma pessoa são os pais. Então, quando os pais, eles profetizam que eu não quero aquela criança, eu vou tirar aquela criança, ele está profetizando morte sobre aquela vida. Então, naquele seminário, eu fiz o apelo, gente, eu quero chamar todas as pessoas que passaram por tentativas de aborto, porque isso acaba refletindo também na vida da pessoa, em todas as áreas da vida da pessoa. Quando ela tenta fazer alguma coisa, quando ela tenta completar alguma coisa, as coisas também são abortadas. Então a gente precisa tirar a falsa profecia dos pais e resgatar o propósito de Deus. Porque Deus tem propósito para toda criança, tem um plano para toda criança. E se os pais, que são os primeiros profetas, eles profetizam algo contrário ao propósito de Deus, a pessoa não consegue enxergar o propósito de Deus. Entende? Então, a gente precisa resgatar esse propósito de Deus, o plano de Deus, na vida da pessoa. Então, a outra história que a gente tem é uma menina, que a gente estava lá na Lagoinha. Essa menina, ela já era, assim, obreira na Clínica da Alma. Uma menina, mulher de Deus. E eu fui entender, ela falou assim, olha, eu não sei o que acontece comigo. Já tem anos que eu sou convertida, eu sou discipuladora, eu sirvo aqui na igreja, tudo dá certo, mas parece que no final, quando vai dar luz, a coisa não dá certo. Eu falei assim, ela falou, contando, né, pra gente, falei assim, pra você ter uma ideia, eu estava discipulando um cara, ela estava solteira, eu estava discipulando um cara, o cara converteu, o cara cresceu, na hora que estava pronto para poder namorar comigo, ele pediu outro em namoro, né? E a outra coisa que aconteceu, que falou assim, esse aqui foi demais. Eu falei assim, a coisa é tão forte na minha vida que eu fui tirar a carteira de motorista. E na hora que eu fui pegar minha carteira de motorista, eu passei. Na hora que eu fui pegar a carteira de motorista, o cara falou assim, não, me dá a sua carteira de volta, porque o seu instrutor foi pego com suborno. Ele não está habilitado, então você não pode pegar a sua carteira, tirou da mão dela. E aí ela contou a história dela, ela falou que é o seguinte, que a avó dela, a avó paterna, não queria que a mãe desse luz a ela. Então ela deu um chá abortivo para ela. E ela tentou matar ela, quando ela estava no ventre da mãe. E quando ela tinha 8 meses, ela teve que ir para o hospital por causa desse chá que a avó dela tinha dado. Então ela nasceu de 8 meses. Então tudo na vida dela não completava. Entende? Isso a gente chama de libertação espiritual. Então nós oramos. A gente sempre, libertação sempre envolve perdão. Então ela perdoou a avó. Ela vive bem com a avó. Ela não tinha problema com a avó, mas nunca tinha pedido perdão para Deus. Nunca tinha perdoado ela de fato. Tem palavras que precisam ser proclamadas nos céus para tirar toda a legalidade. Então ela foi e perdoou a avó dela. Fizemos essa oração e fizemos oração, Senhor Deus. Nós queremos orar o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º mês. Ela vai nascer de 9º mês. E vai completar tudo na vida dela, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Foi embora, tal. Passou 3 meses, ela escreveu pra gente, falando que tudo na vida dela mudou depois daquilo ali. Ela consegue completar todas as coisas.
havia um trauma. Você percebe que algumas curas sempre envolvem perdão? Tanto no físico, quanto na alma, no espírito, envolve perdão. A libertação envolve perdão. E a outra história interessante que eu peguei foi uma menina que eu falei assim, qual que é o seu problema? Ah, meu problema é a identidade. Eu não sei o que eu sou. O que Deus tem para mim? E aí a gente vai, né, orando e... Então me conta a sua história. Ela falou assim, eu sou descendente alemã. Tá, mas quem foi da sua família que veio da Alemanha? Falei, meu avô veio fugido da guerra, alemão, veio fugido da guerra. Mas não aconteceu nada? Ele veio de navio, não aconteceu nada? Não, aconteceu. Ele perdeu a mala dele. A mala dele caiu no mar com todos os documentos. Falei, então, peraí. Então, a sua identidade afogou. Olha afogou só. a sua identidade. Vamos orar resgatando a identidade sua e da sua descendência, todo o seu propósito. Então, a gente orou lá, resgatando. Gente, a gente fala que a iniquidade é o perdão, o pecado que nunca foi perdoado, nunca foi pedido perdão, né? E traumas também. Então, esses traumas, eles acabam, é como se demônios tivessem acesso para perturbar a linhagem, porque o que o diabo quer é impedir que a pessoa tenha vida em abundância, né? Ela já estava em Jesus, ela tinha vida, tudo bem, mas não tinha vida em abundância. Então, o diabo queria atrapalhar. E a gente resgatou isso e hoje, para a glória de Deus, ela é pastora. Ela encontrou o seu destino em Deus, graças a Deus. Então é isso, gente. E tem uma história também, essa história é muito famosa, de um livro de um pastor que ele era filho de um capo de Auschwitz. O pai dele era um dos alemães que matavam os prisioneiros. Lá tem uma parede que ele fuzilava essas pessoas. E ele converteu e ele queria, de uma certa forma, reverter esse quadro. Então ele criou a Marcha pela Vida, né, que é pedindo perdão às pessoas. Mas essa mulher, tinha uma mulher que ela tinha muita dor na nuca, mas muita dor. E ela tinha ido já nos médicos para poder ver que tipo de problema que era aquele, e não encontrava, mas a dor não passava. Ela tomava remédio para a dor, não passava. Até que um dia ela descobriu a história do avô dela, que tinha sido esse fuzilador. Meu Deus. E ele não contava porque ele tinha medo. E ela descobriu que ele matava as pessoas pela nuca. Misericórdia. E ela percebeu que ela precisava interceder a Deus, pedir um perdão por esse pecado, para que essa dor pudesse sair. Então ela foi e pediu perdão a Deus pelo avô dela ter feito isso, por ter fuzilado pessoas inocentes em Auschwitz. E aquela dor desapareceu. Glória a desapareceu. Deus. Gente, presta atenção numa coisa. Uma vez que você converte, você se torna sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele que intercede pela dor e pecado do povo e também da sua família. Então, quando você recebe algum tipo de coisa que é da sua família, a intenção de Deus é liberar você e toda a sua descendência. Se você não tiver a dor, você não vai orar. Então, a intenção de Deus não é que você sofra, é que você seja a resposta para a sua família. Glória da cura. Amém? Então é Amém, isso aí, pastora. gente. Vamos orar. Eu quero orar também para as pessoas que estão enfermas em todas as áreas, esterilidade. Vamos orar para que Deus possa curar vocês, né? Seja no físico. Eu acho que você entendeu essa palavra. Se você quiser ouvir de novo, Deus vai falar com você. Cada um tem uma história, cada um tem uma dor e Deus tem cura para todos. Amém? Amém. E esse tempo Senhor, que a gente está Deus... vivendo em quarentena, né, pastora? Exatamente. É esse tempo das pessoas gerarem cura nas suas vidas. Essa palavra é para que a cura entre nos lares e as pessoas se atentem, né,
para aquilo que é de Deus, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse tempo. Apesar de ser um tempo difícil, muitas pessoas estão sendo curadas do Covid. Eu tenho um testemunho de uma pastora lá de Minas, ela foi curada. Os médicos ficaram impressionados. E a gente tem que colocar Deus mesmo, né? Amém. Senhor Deus, nós queremos colocar cada pessoa aqui, Senhor Deus, os familiares dessas pessoas, Senhor Deus, diante do Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, uma cura em todas essas áreas, Senhor Deus. A partir da mente, Senhor Deus. Eu oro que elas sejam livres do medo, da ansiedade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, por libertação emocional, Senhor Deus, amém, por libertação física. Eu oro por libertação, Senhor Deus, da esterilidade. Cura, Senhor Deus, essas mulheres que não conseguem engravidar. Cura esses homens que estão estéreis, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro por milagre no físico também, Senhor Deus, aquelas pessoas que já fizeram de tudo para emagrecer e não conseguem, Senhor Deus, ajuda essas pessoas. Senhor Deus, eu oro que o Senhor possa acrescentar em cada uma dessas pessoas a fé, que a fé possa ser alimentada, possa crescer e se tornar forte, que possa se tornar, essas pessoas possam se tornar árvores que fazem sombras para quem está passando por problemas difíceis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, pastora. Obrigada, amém, pela sua disposição de estar aqui. Eu fiz a IFOL e eu recebi de algo muito especial de Deus aí, nessa atmosfera onde vocês estão. E Deus tem feito coisas lindas em cada vida que vai a este lugar, né? E Deus vai continuar completando a obra dele, porque vocês têm sido pastores de excelência para essa nação e têm curado muitas vidas e edificado muitas vidas. A vontade que me dá é de ficar te ouvindo aqui até amanhã. Amém, amém. Eu espero que cada pessoa possa ter um testemunho bom, para que amém, Deus seja glorificado. Amém, pastora. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, amém, viu? Que Deus abençoe a sua vida, pastor Cote, seu ministério, sua família como um todo. Amém. Amém. E que Deus abençoe e cumpra cada propósito. Amém. Muitas vidas aí, ó. O apóstolo Zermínio, inclusive, apareceu aí na nossa live. Aí. Muitas. Salva aí para o pessoal que perdeu ouvir de novo. Sim, a minha família, minha irmã, amém. O meu filho vai salvar aqui a live agora. Vai ficar salva. Isso. Amém. Beleza. Amém. Deus te abençoe, pastora. Muito obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.